الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Queridos irmãos, estamos na última sexta-feira do mês abençoado, o mês de Ramadã. E nós, cada dia, aprendemos mais sobre o versículo que fala Ayyaman ma'dudat, dias contados. Nós percebemos isso, a passagem do tempo, especialmente no mês de Ramadã, porque passa rápido. 30 dias, 29 dias passam rápido, e assim passa a nossa vida, porque nossa vida o que é? É tempo, é dias, noites, horas, momentos, isso é a nossa vida. Então, como passa o mês de Ramadã, vai passar a nossa vida. A pergunta é o que nós fazemos, o que nós praticamos e em que nós erramos. Nós avaliamos sempre. O muçulmano tem autocrítica, sempre isso é uma ética, uma moral do muçulmano. Sempre que avalia assim, próprio, em que ele errou e em que ele acertou. Se cada muçulmano, quando entra o mês de Ramadã, ele recebe o mês de Ramadã com alegria, com felicidade, para que ele praticar boas ações, rezar na mesquita, jejuar durante o dia, rezar durante a noite com as pessoas em congregação na mesquita, recitar o Alcorão Sagrado, recordar a Allah subhanahu wa ta'ala, se reunir com a sua família, ouvir a palavra de Allah, a palavra do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e isso tudo com um objetivo de agradar a Allah subhanahu wa ta'ala e entrar no paraíso. Esse é o objetivo do muçulmano. Por isso, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam perguntou a um companheiro dele, falou para ele: o que você está pedindo de Deus na sua súplica? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam está querendo saber o que esse companheiro está pedindo de Allah. O que você está pedindo de Deus? Ele fala: o profeta, eu não sabia muita súplica, falo muita coisa como o Senhor falando, mas eu falo uma coisa. Ele fala: o que você está falando? Ele fala assim: Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udhuka min an-nar. Só isso eu falo. Oh meu Senhor, eu estou pedindo de ti o paraíso e pedindo refúgio de ti do inferno. Só assim o que eu sei. O que eu sei da súplica é isso só. O que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse? Ele disse: Hawlaha nudandin. Sobre o paraíso e o inferno nós estamos trabalhando, rodeando. Esse é o objetivo principal. Então pronto. Hawlaha nudandin. Estamos trabalhando, esforçando, praticando, afastando dos pecados, praticando as boas ações, só para esse objetivo grande, que é agradar a Allah, afastar do inferno e entrar no paraíso. Salvar do inferno e entrar no paraíso. Al-Jannah, queridos irmãos, ou seja, o paraíso, o jardim, é uma eterna vida futura de paz, de felicidade, onde os fiéis e justos são recompensados no dia do juízo final. É um lugar invisível para nós, mas Allah subhanahu wa ta'ala descreveu o paraíso e descreveu o inferno no Alcorão Sagrado. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, em vários ditos, ele descreveu o paraíso e descreveu o inferno. Hoje, se nós queremos pesquisar, tem muitos versículos que falam sobre o paraíso, sobre o inferno. Então, Al-Jannah é o destino final na vida após a morte para os muçulmanos verdadeiros, para os crentes, para os fiéis. O Alcorão Sagrado descreve o Jannah, ou seja, o paraíso, como um belo lugar de retorno final,
um jardim da eternidade, cujas portas estão sempre abertas para os muçulmanos verdadeiros, para os crentes, para os fiéis, para os justos. Mufattahatan lahumul abwab. Nunca fecharão as portas do paraíso para aquelas pessoas justas e virtuosas. O Alcorão diz que no jardim, ou seja, no Jannah, no paraíso, nele há rios de água nunca mão cheirosa e rios de leite cujo sabor não se altera, rios de vinho deleitoso para quem o bebe, rios de mel purificado. Nele, no paraíso, terão todo tipo de frutos e o perdão de seu Senhor. No Jannah não há sensação de possível dano, não há fadiga, e os crentes, os moradores do paraíso, nunca são convidados a sair do paraíso. Khalidina fiha abada, morando nele eternamente. Khalidina fiha abada. Os moradores do paraíso, de acordo com o Alcorão, usam o ouro, pérolas, diamantes e roupas feitas de melhor seda. Allah subhanahu wa ta'ala descreveu tudo o que está no paraíso, e o Alcorão está cheio dos versículos que falam sobre o paraíso. E nós estamos no mês de Ramadã procurando agradar a Allah e essa magnífica recompensa, inshallah subhanahu wa ta'ala. Este jardim do paraíso, onde as árvores são empilhadas umas sobre as outras, onde a água limpa e fresca flui constantemente. Mas, queridos irmãos, para entrar no paraíso, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam chamou o paraíso como produto do Senhor, produto de Allah, sil'at Allah. Ala inna sil'at Allah, uma moradia que Allah preparou para os crentes, para os fiéis, mas com um custo. Tem um custo. Não assim cada um vai entrar no paraíso. Allah é misericordioso, misericordiador, compassivo, perdoador. Mas Allah tem misericórdia para quem merece misericórdia. Perdoa a quem merece o perdão, quem está pedindo o perdão. Então Allah, além de ser misericordioso, compassivo, perdoador, mas é justo. É justo e nunca vai igualar, ou seja, ser iguais todas as pessoas. Aquela pessoa injusta e aquela pessoa justa são iguais perante Allah. Não, isso não é justiça, não é justo. Então Allah subhanahu wa ta'ala é justo. Para nós entrar no paraíso, o paraíso tem 8 portas, como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam descreveu. يدخل من أبواب الجنة الثمانية, significa que o paraíso tem vários motivos que você entrar no paraíso. Você pobre vai entrar no paraíso através de outra ação. Você rico vai entrar no paraíso, pode ser com caridade. Tem vários motivos de você que permitir para você entrar no paraíso. E quando Allah descreveu o inferno, ele fala laha sab'atu abwab. Para o inferno, 7 portas. Para o paraíso, 8 portas. Significa que a misericórdia de Allah é maior e mais. Então, para que nós entramos no paraíso, devemos realizar atos justos, devemos ser sinceros com Allah subhanahu wa ta'ala, buscar conhecimento, temer a Allah, Allah o mais misericordioso,
devemos praticar as boas ações, ir à mesquita todas as noites, todos os dias, estar livres de arrogância, de ganância, de rancor, de ódio, da inveja. Nosso coração, devemos limpar os nossos corações e praticar boas ações na nossa vida. Atender o chamamento de Allah subhanahu wa ta'ala, as ordens de Deus, praticamos as ordens de Allah, obedecemos a Allah, seremos sinceros com Deus Altíssimo seja, construir boas ações sociais na nossa comunidade, na nossa sociedade, porque Allah subhanahu wa ta'ala considerou as ações que beneficiam a sociedade, que tem mais recompensa ainda. O ato que é só para você, menor recompensa do que aquele ato que é transmitido para outra pessoa. Por exemplo, o conhecimento. O valor do conhecimento no Islã é altíssimo. Por quê? Porque o conhecimento transmitido, você sabe e vai ensinar os outros. Por isso, mutaaddi, al-amal al-mutaaddi, que pode ser transmitido para os outros. Queridos irmãos, nós queremos também relembrar sobre Zakatul Fitr. Zakatul Fitr não tem nada a ver com o zakat obrigatória, que é obrigatório acima dos bens financeiros, comércios, gado, animais, frutos. Sadaqatul Fitr relacionada com cada alma dos muçulmanos, com o ser vivo, o muçulmano, com cada pessoa. Tuhratul lis-sa'im min al-lagwi wal-rafath, uma purificação do jejuador dos erros e uma alimentação para os pobres e necessitados. Sadaqatul Fitr, Zakatul Fitr, caridade desse jejum, é uma obrigação para todos os muçulmanos, porque Allah, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, chamou a ela como um complemento, uma purificação do jejum. Então nós, como falamos antes, que Sadaqatul Fitr é alimentação, mas pode ser entregada, pode doar como valor dessa alimentação. O valor de alimentação para cada alma, para cada pessoa, R$25 a R$30 para cada um. Se nós somos 3 dentro da família, nós pagamos mínimo R$75, máximo R$90. Para cada um, 30 ou R$25. Isso é o que nós acreditamos que é o certo sobre o valor de Sadaqat al-Fitr. E não esquecemos também sobre os idosos ou as pessoas com doenças crônicas existentes que não conseguiram jejuar no mês de Ramadã. Eles têm que alimentar para cada dia um pobre, um necessitado. E o valor de alimentar cada dia um pobre necessitado, R$15. E também a mulher grávida, se tem medo para o bebê, também pode alimentar. Ela tem que alimentar por cada dia um pobre necessitado, mas tem que jejuar depois de Ramadã, quando já, alhamdulillah, está com boa situação. Então não esquecemos disso, e nós, inshallah, devemos, no fim de Ramadã, esforçarmos mais nas boas ações e não esquecemos da caridade obrigatória. Além de Sadaqat al-Fitr, a caridade obrigatória, nós não podemos só concentrar, ou seja, dar muito valor, muita importância sobre a caridade de Sadaqat al-Fitr. Por quê? Porque a caridade de Sadaqat al-Fitr é pouca, é R$30, R$25. Mas nós estamos esquecendo que nós somos ricos, nós temos condições e não contamos nada
não fazemos contabilidade, no fim do ano, não entregamos zakat obrigatória dos bens. Não, isso não pode. Nós devemos prestar atenção que zakat al-wajiba é um pilar entre os pilares do Islã. Um pilar entre os pilares do Islã, sadaqat al-wajiba, a caridade obrigatória, que é dos bens financeiros, comércio, lojas, aluguel, renda, os bens ou as riquezas que rendem, que você usar para comprar e vender. Se você, por exemplo, tem carro, tem casa, enquanto essa casa é grande, esse carro é um carro grande, caro, mas você não é necessário pagar caridade desse carro ou dessa casa, porque é uso pessoal. Mas se você está vendendo e comprando carros, nesse caso você tem que contar a caridade. Você tem casas, tem 50 casas, mas essas casas para aluguel, você não tem que pagar o valor acima do valor das casas, que, por exemplo, 2 milhões reais. Não, você paga aquele acima daquele lucro líquido de aluguel que você recebe por ano. Você recebe 100 mil reais, então você vai pagar desses 100 mil reais. Não está pagando o valor das casas, não, porque você não está vendendo as casas. Mas se você está vendendo casas, comprando, então nesse caso é diferente. Vendendo terras e comprando, uso para comércio, esse tem que pagar a caridade obrigatória. E a caridade obrigatória tem condições: o valor mínimo e hawalan al-hawl, passar um ano inteiro no calendário lunar. E o valor mínimo de 85 gramas de ouro ou 595 gramas de prata, o que é equivalente hoje 2.700 reais, o valor mínimo. E de acordo com os sábios que falam sobre o ouro, fica maior, fica 29 ou 26 mil reais brasileiros. Mas o que pegamos nós? Como? Pagamos acima de 2.700 reais ou acima de 26 mil reais? Como? Olham, os sábios muçulmanos têm duas opiniões. A primeira opinião, eles falam o ouro, o valor de ouro. Por quê? Porque eles falam economicamente, o valor de ouro é fixo durante a história, enquanto tem mudanças econômicas, políticas, o ouro quase não muda. O valor de ouro, então, fica fixo. O valor de ouro. Os sábios que falam, nós consideramos o valor de ouro. Outros que dizem não, o valor de prata, porque o valor de prata é menor, é a favor do pobre e necessitado. Então eles dizem que é a favor do pobre e necessitado o melhor. Porque se eu tenho 3 mil reais, eu tenho que pagar a caridade, porque depende do valor de prata. Mas se eu tenho 3 mil reais durante o ano, fica comigo, de acordo com o valor de ouro, eu não pago caridade. Eu não pago se tenho 20 mil reais também. 25 mil reais não pago caridade. Então, isso é o que eu quero, esse é um conhecimento para que as pessoas muçulmanas saberem disso. Mas, no fim, o que decidir é a consciência e a fé do muçulmano, que decidir na sua vida. Barakallahu fikum. قلت ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم.